Pessoal, vocês sabem que eu costumo fazer vídeos, geralmente fazendo perguntas, não só vídeos, mas qualquer conteúdo que eu crio, eu sempre crio em cima de uma pergunta. Eu sempre uso a base de tudo, tipo, como isso, aquilo, por que isso, aquilo. Hoje não é diferente, eu quero falar sobre como chegar perto de Deus, ou como chegar mais perto de Deus. Eu já vivi experiência e vivo. Eu costumo falar geralmente do que eu vivo, que é mais fácil de falar. Eu acabo tendo mais propriedade que qualquer pessoa tem de falar sobre aquilo que vive. E levando em consideração as experiências que eu já vivi e fazendo um contexto bíblico, ou no que a Bíblia fala, a gente pode voltar para o Pentateuco, para a lei mosaica, onde Deus, para se apresentar para o povo, ele sempre procurava, ou ele estabeleceu uma conexão através do holocausto, ou através, o canal principal, o canal único era o tabernáculo. Então as pessoas deveriam levar um sacrifício, fazer um sacrifício, apresentar o que eles tinham de melhor, e sempre tinha que ser o melhor do que eles tinham. Então, se fosse um animal, tinha que ser um animal novo, um animal limpo, não podia ter defeito nenhum. Se fosse uma farinha, por exemplo, o pessoal usava muito trigo, tinha que ser a melhor farinha, o melhor azeite, era sempre o melhor de tudo. Essas ofertas geralmente era pelo pecado. Existia oferta por outros motivos, mas a maior parte desses holocaustos, quando era morte e sacrifício de animais, era por pecado. Mas existiam vários tipos de oferta. A Bíblia diz que o pecado é a separação entre Deus e o homem. Então Deus tem que estar o tempo todo querendo resolver o pecado para que fique mais perto do homem. Então a primeira resposta, como que chega mais perto de Deus? Resolvendo essa questão do pecado. Eu preciso resolver, eu preciso me apresentar para Deus, eu preciso ir até lá, eu preciso aprender esse sacrifício. Depois da nova aliança, o sacrifício se tornou um sacrifício vivo da nossa parte. Então nós é que nos devemos nos apresentar de forma pura, de forma limpa a Deus, para que isso seja, para que a gente morra, para que a gente morra com Cristo e assim existe uma conexão, para que existe uma conexão entre nós e Deus. Só que como que Deus, aí onde está a grande questão, como que Deus quer que a gente se apresente? Exatamente do mesmo padrão do Pentateuco, da lei mosaica. Ele quer que nos apresente limpo. O que é esse limpo? Porque se a gente vai se apresentar de uma forma para que o perdão seja alcançado, de alguma forma a gente já vai impuro. Só que o limpo é a nossa mente. Ele quer que nossa mente esteja preparada, nossa mente esteja aberta. As características que ele geralmente procurava, que Deus ordenava, na verdade, ele não é geralmente, ele sempre ordenava, era que fosse limpo e que fosse um animal novo. Limpo era tipo assim, não podia ter defeito, não podia ter doença. E um animal novo. O que ele quer dizer com isso para nós hoje? Ele quer dizer que nossa mente tem que estar limpa, limpa de tudo, limpa de coisas do mundo. E quando se fala nova, é uma mente vazia, vazia de toda doutrina. É como se toda vez que a gente fosse se apresentar para Deus, a gente já estivesse num processo de arrependimento. O arrependimento bíblico originalmente é mudança de mente. E geralmente essa mudança de mente é exclusão de coisas dela. É tipo estatutos mundanos, doutrinas mundanas, regras e mais regras do mundo. Isso, quando o arrependimento acontece, geralmente isso precisa ser excluído. Porque a Bíblia fala que, no livro de João, nas cartas de João, fala que seus mandamentos não são pesados. Significa que o que pesa na nossa mente não são os mandamentos de Deus. O que deixa nossa mente mais perturbada com tantas regras, com tanto peso para seguir, são os estatutos do mundo. Quando se refere aos estatutos de Deus, eles não são pesados, eles não são numerosos. É mais simples obedecer a Deus. É menos complexo entender e obedecer os estatutos do Senhor. Então, quando ele deseja que a gente se apresente a ele deseja que a gente vá limpo, ou seja, ele quer que a gente se esforce para excluir esses estatutos mundanos, e ele quer que a gente vá de forma pura, entendeu? Sem defeito. Sem defeito porque que eu estou com a expectativa, com a perspectiva de que a partir de então, a partir do momento que eu morro, que eu vou ser oferecido ali, morrer com Cristo, eu vou ser renascido num ser novo. É esse processo que faz Deus se apresentar. É nesse processo.
Existem, aí onde existe, como que eu faço para fazer isso? Como que eu faço para entrar nesse processo, para seguir esse processo, para ter essa prática na minha vida? Uma delas é você se afastar. Para que use, vamos lá, se você é refém de tantas regras e estatutos mudantes, qual que é a melhor estratégia, a mais eficiente é você se afastar o máximo possível. E como que eu me afasto? Aí já é outra pergunta. Como que eu me afasto de tudo isso? É onde você vai fazer um mapa da sua vida. O que que te influencia? O que que está fazendo você seguir por esse caminho? O que está fazendo você se afastar do estatuto de Deus? O que faz você desanimar em relação à reflexão, à obediência da palavra de Deus? É o entretenimento? É o pecado carnal? São vícios? O que que é? A maioria do mundo hoje são pecados carnais e entretenimento, literalmente. Quando eu falo entretenimento, eu falo de celular, eu falo de rede social, eu falo de Netflix, eu falo de tudo isso. Isso é entretenimento. É isso que está te afastando? É isso que faz você sair dessa prática de se apresentar a Deus em holocausto como sacrifício vivo? É isso que está fazendo você se afastar desse processo de se apresentar a Deus e consequentemente receber Ele? Se fosse tudo isso, o que você faz? Você se afasta de tudo isso. Esse é o desejo de Deus. É uma prática diária. Existe um tipo de holocausto que era o holocausto diário. Ele acontecia de manhã e de tarde, todo santo dia, independente se tinha uma festa especial com vários holocaustos. Tinha que acontecer todos os dias, porque era diário, era uma ordem diária. E o padrão não mudava. Independente se ia matar 50 bois para sacrifício, o padrão ou as regras eram mesmo para matar um carneiro, um bode. Então, Deus quer esse padrão, Deus tem uma mesma ordenança em prol de um mesmo objetivo e ele não muda. Então a ordenança é essa: se afaste, se limpe. E nós precisamos urgentemente de uma limpeza mental. Ou seja, para fazer uma limpeza mental, primeiro tem que sair de dentro do local onde está tendo a sujeira. Eu preciso sair de lá, eu preciso me abster de tudo isso, me afastar. Depois que eu me afasto, eu passo por um processo de limpeza. Aí eu me purifico, então eu me torno um corpo limpo, uma mente limpa. Aí com essa mente limpa eu me apresento em holocausto. Depois que me apresento em holocausto, existe a morte com Cristo, ou seja, eu vou morrer com Cristo e consequentemente eu ressuscito com Ele. Uma vez que eu ressuscito com Ele, aí existe a conexão. É aí onde Deus entra, é onde Deus se apresenta. Então esse é o processo de chegar perto de Deus. Sem seguir esse processo, fica tudo mais complicado. Então Deus acaba se apresentando de outras formas, e principalmente essas outras formas geralmente são formas duras, onde Ele se apresenta para que você volte para esse processo, onde você siga esse processo. Então isso é mais pesado, isso é o tal do fazer pela dor, chegar perto de Deus pela dor. E Deus não deseja isso, Deus quer que você se apresente de forma natural e pelo amor e pelo chamado de obediência a Ele. Ok? Espero que você tenha gostado, se inscreva aí, compartilhe e comente se você tiver alguma dúvida, ok? Até mais, Deus abençoe.